Muito bem, vamos começar a falar sobre protocolos de roteamento dinâmico, né? Falando especificamente agora no novo CCNA sobre o OSPF. O OSPF é o único protocolo de roteamento dinâmico que nós estudamos atualmente no CCNA, e ele é um protocolo, como a gente já viu nos vídeos anteriores, um protocolo link state, ou seja, ele vai analisar ali o estado do link, e a partir desse parâmetro que ele vai buscar no estado do link, ele vai montar a sua métrica para definir a melhor rota, né? Nós vamos entender aqui bem basicamente como o OSPF funciona, e em seguida nós vamos fazer a configuração do OSPF. Entender como o protocolo OSPF funciona a fundo é um tanto trabalhoso, né? A gente poderia fazer um curso inteiro aqui só falando de OSPF. Então nós vamos ver bem o básico do OSPF, que é o que o CCNA cobra. Se você quiser alguma coisa mais aprofundada, você vai encontrar, por exemplo, em outras vertentes de certificação da Cisco, como o CCNP, ok? Aqui no CCNA é uma visão bem básica do OSPF, da configuração ali também bem básica do OSPF. A configuração de protocolo de roteamento ela é geralmente básica, né? Não tem muito mistério na configuração. O que envolve mesmo o protocolo de roteamento é o entendimento de como o algoritmo do protocolo funciona, de como ele vai funcionar para determinar a melhor rota, de como ele vai funcionar para se relacionar com seus vizinhos, enfim. É a operação do algoritmo, é a operação do protocolo que traz a complexidade do protocolo. Okay? É diferentemente, por exemplo, de quando você trabalha com roteamento estático. Para roteamento estático você não precisa de muito conhecimento, porque basta você configurar ali as rotas manualmente no roteador, instruir manualmente o roteador para onde ele tem que mandar os pacotes que chegam para uma determinada rede, né, destinados a uma determinada rede. Quando você trabalha com protocolos de roteamento, não. Sobretudo com os protocolos de roteamento link state, que são um pouco mais complicados do que os distance vector, você tem que entender como o algoritmo que o protocolo utiliza funciona para determinar aí a melhor rota e para fazer toda a operação dele para que ele consiga funcionar adequadamente, ok? Então vamos ver aqui primeiramente o OSPF, primeiramente não somente o OSPF, que é o que nós temos agora no CCNA. Aqui nós temos uma estrutura de mensagem do OSPF, né? Primeiro nós temos o frame Ethernet, o frame de camada 2, né? Não necessariamente Ethernet, né? Vamos trabalhar aqui como um Ethernet, mas pode ser qualquer outro tipo de frame, de qualquer outro protocolo, como PPP, HDLC, enfim, qualquer outro tipo de frame, não necessariamente apenas Ethernet. Em seguida nós temos o cabeçalho de camada 3, que é o cabeçalho IP, IPv4, IPv6, não importa, o cabeçalho IP. E essa aqui é a estrutura tradicional que nós já conhecemos, né? Primeiro nós temos o frame na camada 2 e depois o pacote na camada 3. Dentro do pacote de camada 3, nós vamos ter o cabeçalho do pacote OSPF, que vai trazer ali algumas informações sobre esse outro campo aqui, esse outro cabeçalho, entre aspas, que são os dados do tipo específico da mensagem OSPF que está contida naquele pacote. Ok? Então nós temos o cabeçalho do pacote OSPF e os dados desse cabeçalho, os dados que estão encapsulados ali naquele cabeçalho do pacote OSPF. Okay? Então vamos entender aí as informações úteis, as informações importantes para o OSPF que eu tenho em cada um desses cabeçalhos. No cabeçalho de camada 2, as informações básicas que nós temos é endereço MAC de origem e endereço MAC de destino. Né? As informações principais, talvez, que nós temos ali no frame Ethernet, são esses dois endereços, né? MAC de origem e MAC de destino. O MAC de origem vai ser o endereço MAC da interface de origem, né? Da interface que está gerando aquele frame ali, que está gerando aquela mensagem. Isso aí, tranquilo. Só que o endereço MAC de destino vai ser o endereço MAC multicast reservado para o OSPF. Nós estamos lidando aqui com uma mensagem de controle do OSPF. Não é uma mensagem de um usuário final isso aqui. Isso aqui, essa estrutura que nós estamos vendo no slide, é uma estrutura de uma mensagem OSPF trocada entre roteadores OSPF, que eles ficam trocando ali de tempo em tempo para operar adequadamente. É esse tipo de mensagem que nós estamos vendo aí no slide. E o endereço MAC de destino, para onde essa mensagem é enviada, é o endereço multicast do SPF. Isso significa que aquela mensagem que foi originada ali por um determinado roteador, quando ela é enviada para esse endereço multicast de destino, ela é encaminhada para todos os outros roteadores que estão falando também OSPF ali na estrutura, né, que estão na mesma área OSPF, que estão na mesma operação ali do OSPF, ok? Então, é uma mensagem de um para muitos, de um para esse conjunto de roteadores que fala
o mesmo OSPF ali, né? A mesma área, a mesma operação do OSPF. Beleza? Muito bem. Já no cabeçalho de camada 3, nós temos 3 campos básicos aí que precisamos ver para o OSPF, que é o endereço IP de origem, o endereço IP de destino e o campo protocol. IP de origem vai ser, obviamente, o endereço IP da placa de rede que está gerando aquela mensagem, né? Do roteador ali que está gerando aquela mensagem OSPF. Beleza. Endereço IP de destino vai ser o endereço IP multicast do OSPF, que vai ser o 224.005 ou 224.006, dependendo aí de que tipo de mensagem é essa, para que essa mensagem, para onde essa mensagem é destinada, né? Por exemplo, se for para a eleição de DR e BDR, a gente vai utilizar o 224.006. A gente vai entender o que é DR e BDR um pouco mais à frente, não se preocupe. Então, endereço IP de destino também é um endereço IP multicast reservado para o OSPF, que são esses dois endereços aqui, 224.005 e 224.006. E o campo protocol, quando é uma mensagem OSPF, que é o caso aqui, né, como nós estamos lidando, o campo protocol vai vir com a informação 89. 89 é o identificador do campo protocol que define que o próximo cabeçalho, ou seja, aquilo que está contido dentro daquele pacote IP, é uma mensagem OSPF. Então, esse campo aqui, ó, esse campo protocol, ele está dentro desse cabeçalho do pacote Layer 3, dentro do cabeçalho do pacote P, que nós já conhecemos, né? E esse campo protocol, tradicionalmente, né, como a gente viu nas aulas anteriores, ele pode identificar o protocolo da camada superior, né, que é ou o TCP ou o UDP, né? O campo protocol, basicamente, ele serve para isso, né, como a gente já viu. Ele identifica o protocolo da camada superior, que é a camada de transporte, que pode ser o TCP ou o UDP. Só que o campo protocol não é só para isso, ele não só identifica os protocolos da camada superior. Ele vai identificar aquilo que está encapsulado dentro do pacote. Nesse caso aqui, o que está encapsulado dentro desse pacote P, nesse pacote Layer 3, é uma mensagem OSPF, é um pacote OSPF. Então esse campo protocol aqui vai identificar esse pacote OSPF, vai identificar essa mensagem OSPF, que é o que nós temos aqui, ó, 89, que identifica OSPF. Beleza. Isso significa na prática o seguinte: quando essa mensagem chegar lá no destino, e o destino abrir o pacote Layer 3 aqui, o pacote IP, ele vai saber que essa mensagem que ele acabou de receber ali tem que ser enviada para a instância do protocolo IP que está sendo executada ali no roteador. O destino vai ser um roteador, obviamente, né, porque o destino aqui é multicast do OSPF, então somente os roteadores OSPF vão receber essa mensagem. E o destino vai saber que aquela instância ali é para a operação OSPF que está sendo executada nele. Então ele vai encaminhar essa mensagem, ele vai encaminhar tudo que está aqui, ó, daqui para trás, tudo que está aqui nesses dois últimos campos, ele vai mandar lá para a instância do OSPF. Beleza? E o cabeçalho IP, a gente tem dois campos aqui importantes, na verdade 3 campos aqui importantes no cabeçalho do pacote OSPF. O primeiro campo é o typecode. O typecode ele vai me dizer que tipo de mensagem eu tenho encapsulado naquele pacote OSPF. Então esse aqui é o cabeçalho do pacote OSPF, e dentro desse cabeçalho eu tenho uma mensagem, né? Veja bem, eu tenho 3 cabeçalhos aqui até chegar na mensagem. Eu tenho cabeçalho Layer 2, cabeçalho Layer 3. Dentro do cabeçalho Layer 3, dentro do pacote Layer 3, eu tenho um cabeçalho OSPF e depois eu tenho a mensagem OSPF propriamente dita, né? No cabeçalho OSPF, que é esse aqui, eu tenho o typecode. O typecode é como se fosse o protocolo aqui do campo do cabeçalho IP, né? Ele vai me dizer, esse typecode aqui do cabeçalho OSPF, ele vai me dizer qual tipo de mensagem eu tenho ali encapsulada. Se é uma mensagem hello, se é uma mensagem database description, se é uma LSU, enfim, ele vai me dizer ali que tipo de mensagem eu estou carregando dentro daquele pacote OSPF, beleza? E por fim, eu tenho Router ID e Area ID, que são os outros 2 campos importantes que eu tenho aí no cabeçalho do pacote OSPF. Router ID é o identificador do roteador, né? No caso, o identificador do roteador que gerou aquela mensagem, que gerou aquele pacote OSPF. O Router ID dele, a gente vai entender o que é Router ID, não se preocupe por enquanto. E o Area ID, ou seja, em que área aquela mensagem foi gerada. Se foi gerada na área 0, que é a área backbone, ou se foi gerada em uma outra área, enfim. A área ali do OSPF que aquela mensagem foi gerada. E os tipos de mensagens que a gente pode encontrar nesse
cabeçalho aqui no campo typecode, os typecodes que a gente pode encontrar aqui são esses, né? O código 1, que são os pacotes hello, pacotes do SPF hello. O código 2, que é o database description. O código 3, que é o link state request, ou LSR, se você quiser abreviar. O código 4, que é o link state update, ou LSU. E o código 5, que é o link state acknowledgement, ou LSA, ou LSAC, que a gente chama, né, se você quiser abreviar. A gente abrevia de LSAC porque existe um LSA que não é esse LSAC, né? Enfim, vamos ver cada um desse tipo de mensagem para a gente entender o que cada mensagem significa. As mensagens hello, ou SPF hello, elas são usadas para criar as adjacências e manter as adjacências. Então, quando eu conecto dois roteadores, e esses dois roteadores estão falando o SPF, eles vão formar uma adjacência, eles vão formar uma vizinhança. E quem forma essa vizinhança, quem estabelece essa vizinhança, são essas mensagens hello. É através da troca dessas mensagens hello que os roteadores mantêm essa vizinhança, né? Que eles criam essa adjacência e mantêm essa adjacência, ok? Eles primeiro usam as mensagens hello para criar a adjacência, e de tempo em tempo, de acordo com o hello interval ali, essas mensagens hello vão sendo trocadas entre esses dois roteadores para que os roteadores saibam que o outro está vivo, né? Que um roteador saiba que o outro ainda continua vivo, que o outro ainda continua ali ativo. Então, eles ficam trocando essas mensagens hello de tempo em tempo. Depois nós temos as mensagens DBD, ou Database Description, né? Essa mensagem database description, ela é enviada de um roteador para outro, de um remetente para um destinatário, né? E o remetente, ele cria uma lista, como se fosse um checklist ali, de todas as informações que ele possui, informações de rota ali que ele possui, né? Cria uma checklist de todas as informações de rota que ele possui e manda essa checklist lá para o destinatário. Essa checklist é o que a gente chama de database description, ou seja, é apenas uma descrição, não é a mensagem em si, não é o conteúdo em si. Por exemplo, ele manda uma informação sobre uma rota, mas ele não manda a rota em si. Ele manda a informação sobre a rota, ele manda a descrição sobre a rota. Ele manda um database description falando, olha, eu tenho uma rota para a rede 92.168.0.0. E ele manda isso no database description. Mas ele não manda a rota em si. Ele não manda os detalhes da rota, para onde ele tem que sair, né, qual é a métrica dele para chegar nessa rede de destino. Ele não manda nada disso. Ele manda apenas uma mensagem falando, olha, eu tenho uma rota para 192.168.0.0. E aí, esse database description, essa mensagem database description, é mandada lá para o destinatário. O destinatário olha esse database description, né, vê cada linha ali daquele database description e vai checando tudo aquilo que ele já tem. Então, se o destinatário lá já tiver uma rota para o 92.168.0.0, ele já vai marcar ali como ok, não, beleza, eu já tenho essa rota para o 92.168.0.0, então eu não preciso dessa informação. Todas as outras informações que não foram checadas, ou seja, todas as informações que estão faltando lá no destinatário, ele vai solicitar para o remetente, ou seja, ele vai solicitar para aquele roteador que gerou o database description, beleza? E essas informações, essas solicitações que são feitas pelo destinatário lá para o remetente, né? Ou seja, como se o destinatário estivesse falando para o remetente, olha, você me mandou o database description aqui e eu não tenho essa e essa informação. De tudo que você me mandou, de todo o database description que você me mandou, eu não tenho essas 3 informações aqui. Então eu preciso dessas 3 informações. Me manda aí essas 3 informações. Essa solicitação que o destinatário faz lá para o remetente do database description é chamada de LSR. Ou seja, o destinatário manda de volta para o remetente uma mensagem LSR solicitando aquilo que ele não possui, com base no database description que o remetente mandou anteriormente. Beleza? Bom, o remetente vai pegar essa LSR, né, esse link state request, vai ver ali, bom, o destinatário falou que não tem essa informação, que não tem essa informação e que não tem essa informação. 3 informações aqui que estavam contidas na minha database description que eu enviei, o destinatário falou que não possui. Então eu vou mandar para ele essas 3 informações. Aí sim é que o remetente manda a rota 192.168.0.0, se o destinatário não possuir. É aí que nessa mensagem agora, que a gente chama de LSU, Link State Update, é que o remetente vai mandar de fato a informação.
Por exemplo, se o destinatário falou que não tem uma determinada rota para a rede 10.0.0.0, o remetente vai mandar essa rota 10.0.0.0. Vai mandar a informação completa dessa rota 10.0.0.0. Numa mensagem link state update. Link state update é a mensagem de atualização de um determinado roteador, né? Então o roteador remetente manda um link state update para atualizar o roteador de destino, para atualizar o destinatário que falou anteriormente que não possui aquela informação. Link state update. A gente vai ver que a gente tem 11 tipos de mensagens LSAs dentro desse link state update. 11 tipos de mensagens, a gente vai entender depois um pouquinho. A gente não vai ver a fundo essas mensagens, né? Só vai dar uma olhada em quais mensagens são essas, mas a gente tem ali 11 tipos de mensagens LSAs dentro de uma LSU. Beleza, por fim nós temos o LSAC, né? O que é o LSAC? O LSAC é a confirmação do destinatário que ele manda de volta para o remetente. Então o destinatário recebeu as LSUs que o remetente mandou, né? Recebeu ali os updates, os link state updates, as informações que ele tinha solicitado anteriormente, ele recebeu tudinho, perfeito, ok, e ele manda de volta para o remetente um ok, falando, olha, beleza, eu recebi essas informações que você me enviou. É um LSAC, né? É um AC, é como se fosse aquele AC lá do TCP, né? Que o TCP manda em reconhecimento das mensagens recebidas. É a mesma coisa com esse LSAC, é apenas um reconhecimento de uma LSU que foi recebida, né? Manda de volta falando, ok, eu recebi essa sua LSU. Beleza? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui um pouco mais detalhadamente nos pacotes Hello, né? Os pacotes Hello são os pacotes mais básicos do SPF, né, porque eles são os mais usados aí, porque eles são trocados de tempo em tempo entre um roteador e outro para manter ali a adjacência entre os dois, né, e como também são usados para estabelecer essa adjacência, né. Então talvez sejam os pacotes aí mais populares do OSPF. O que nós temos aqui expandido aqui embaixo, né, é esse cabeçalho do pacote OSPF. Então eu peguei esse cabeçalho aqui do pacote OSPF e expandi ele aqui embaixo. Nós temos vários campos aqui dentro desse cabeçalho do pacote OSPF, mas alguns campos apenas nos interessam, né? Primeiro campo de versão, qual é a versão do OSPF que eu estou utilizando, versão 2 ou versão 3. Se a gente lembrar na nossa aula de introdução a roteamento, a gente vai ver que o OSPF versão 2 ele é para IPv4 e o OSPF versão 3 é para IPv6, né? E aqui eu vou especificar que tipo de versão que eu estou utilizando nesse pacote, se é a versão 2 ou se é a versão 3. O campo type aqui, como a gente já sabe, que vai me dizer o que eu tenho aqui dentro, né? Que tipo de mensagem que está encapsulada dentro desse pacote OSPF. Se for 1, é a mensagem hello, como a gente viu, né? Então, olhando aqui para o campo type, eu já sei que com esse código 1 aqui, a mensagem que está dentro desse pacote é uma mensagem OSPF hello. Router ID é o identificador do roteador, né? É uma forma que o OSPF tem para identificar os roteadores dentro da topologia OSPF. Cada roteador dentro da topologia OSPF vai possuir um Router ID próprio, um identificador próprio, né? E esse identificador a gente vai ver que ele é no formato do IPv4. Né? A estrutura dele é no formato do endereço IPv4. Por que isso? Porque o OSPF ele utiliza um determinado endereço IPv4 como Router ID. Veja bem, Router ID não é um endereço IPv4, ele só é estruturado como um IPv4. Ele tem a estrutura de um IPv4, né, de um endereço IPv4, mas ele não é um endereço, ele é um identificador do roteador para o OSPF. É como se fosse o nome do roteador para o OSPF. Okay? Ah, Carlos, por que eu não posso utilizar o hostname como o Router ID? O hostname do roteador como Router ID? Porque você pode ter 2, 3, 4 roteadores numa rede e todos esses roteadores com o mesmo hostname. Nada impede de você ter isso, né? Você ter vários roteadores ali com o mesmo hostname. Então, isso não é um identificador único do roteador para o OSPF, porque hostnames repetidos é a mesma coisa que nada, né? Você vai ter 4 roteadores com o mesmo hostname, você não vai conseguir identificar os 4 roteadores de forma única. Então, o OSPF utiliza uma outra forma para gerar um identificador aí para o roteador a nível de OSPF, a nível de camada 3, que é através do Router ID, beleza? E nós temos também aqui no campo do cabeçalho OSPF a área, né? O identificador da área, se é a área 0, perdão, se é a área 0,
que é a área backbone, que é a área principal, ou se são outras áreas, né? Quando a gente trabalha apenas com a área 0, a gente está trabalhando com uma arquitetura do OSPF single area, né? Quando a gente trabalha com mais de uma área, ou seja, área 0 e outras áreas, nós estamos trabalhando com multi-área, o OSPF multi-área. O CCNA, basicamente, ele lida atualmente com single area, né? Ele só pede configuração de uma única área, que é a área 0, a área backbone, né? Quando você avança um pouco nos seus estudos, você vai ver configurações de multi-áreas OSPF. A gente cria outras áreas OSPF para segregar um pouco o tamanho da operação do OSPF. Né? Se eu tenho uma rede muito grande, se eu tenho um domínio OSPF muito grande, um domínio de roteamento muito grande, eu posso dividir esse domínio muito grande em domínios menores e eu chamo cada domínio desse de uma área. Né? Área 0, que é a área principal, e depois área 1, área 2, área 3, enfim. As outras áreas aí que eu tiver. A área 0 sempre tem que ser a primeira área. Eu não posso ter uma configuração de OSPF sem a área 0. E a área 0 é o que eu chamo de área backbone. Tá? A área backbone, que é a área principal ali da minha estrutura e do meu domínio OSPF. Então eu tenho a área 0 como backbone, e a partir da área 0 eu crio outras áreas. Mas eu sempre tenho que ter ali a área 0. Obrigatoriamente eu tenho que ter a minha área 0. Beleza? Muito bem, essas são as informações básicas aqui, em amarelo são as informações que eu preciso saber aqui no cabeçalho do OSPF, e agora eu vou expandir a mensagem OSPF em si, né? A mensagem ali que está contida naquele pacote OSPF. Eu tenho aqui o Hello Interval, que é o período, o temporizador de quanto em quanto tempo os roteadores vão ficar trocando mensagens OSPF Hello, né? Então, por exemplo, se o Hello Interval aqui for de 10 segundos, os roteadores vão ficar trocando mensagens OSPF Hello de 10 em 10 segundos para saber se o outro lado está vivo, né? Então eu vou mandar um OSPF Hello e vou esperar por uma resposta lá do roteador para onde eu mandei esse OSPF Hello. Se o roteador responder, eu sei que o roteador está vivo, o roteador está ok. Se ele não responder, significa que alguma coisa tem de errado e eu vou aí executar algumas operações para ou desfazer aquela vizinhança, enfim, saber que aquele roteador ali está fora. Beleza? Isso aí é definido através do Hello Interval. Router Priority, né, que é a prioridade ali do roteador para o OSPF. Isso aqui é usado para a eleição do DR e do BDR. A gente vai ver para que serve esse Router Priority aqui quando a gente for estudar eleição de DR e BDR. E DR e BDR é roteador designado e roteador designado de backup, né? A gente usa esses dois tipos de roteadores, essas duas funções de roteador OSPF, o DR e o BDR, quando a gente trabalha com mais de dois roteadores conectados no mesmo enlace. A estrutura básica que a gente vê, né, que a gente costuma ver entre roteadores é roteador ponto a ponto, né, um roteador conectado no outro, um link ponto a ponto e acabou. Porém, eu posso ter uma estrutura onde eu tenho, por exemplo, um switch com vários roteadores conectados. Eu posso ter uma estrutura dessa, né, um switch com vários roteadores conectados. Nesse caso, eu tenho uma rede compartilhada, um enlace compartilhado ali, um meio compartilhado, que é o switch com vários roteadores conectados. O que isso acontece? Isso pode gerar uma série de problemas que a gente vai entender quando for estudar, quando a gente for estudar a eleição de DR e BDR. Isso pode gerar uma série de problemas, uma série de carga na nossa rede que não é muito interessante. Então a gente faz a eleição do DR e BDR para amenizar um pouco o impacto que a gente tem numa estrutura como essa, né? O impacto negativo que a gente teria numa estrutura como essa, de vários roteadores conectados ali no mesmo enlace, no mesmo meio compartilhado. Beleza? E por fim, nós temos aqui na mensagem OSPF, no OSPF Hello, né? Isso aqui é uma mensagem OSPF Hello, como a gente viu anteriormente, lá no campo type, né? O campo type estava como 1, então eu tenho dentro da mensagem uma mensagem Hello. E eu tenho aqui, por fim, uma lista de vizinhos, né? Lista de vizinhos, que são os vizinhos que aquele roteador possui. Então, se um roteador tiver 5 conexões com outros roteadores OSPF, ele vai ter 5 vizinhos. E esses 5 vizinhos serão listados aqui na lista de neighbors, né? Na lista aqui de vizinhos daquele roteador. Beleza? Então essa aqui é uma estrutura de uma mensagem OSPF Hello, né? Uma mensagem clássica aí do OSPF. E por fim, essa daqui são as LSIs, né? As LSIs que a gente encontra dentro de uma LSU. A gente pode encontrar aí esses 11 tipos de LSIs dentro de uma LSU. Os detalhes sobre cada LSA dessa aí a gente não estuda no CCNA, isso aí não é do nível do CCNA.
é apenas uma ilustração do que a gente pode encontrar dentro de uma mensagem link state update, né? Ou seja, uma atualização que um roteador OSPF faz com o seu vizinho, né? Faz para ali o seu vizinho que está solicitando esse update, beleza? Então, basicamente é isso que a gente tinha que ver aqui nessa primeira conversa sobre o OSPF, né? E nos próximos vídeos a gente vai ver um pouquinho dos detalhes do OSPF um pouco mais a fundo, beleza? Então, até a próxima aula.